Queridos irmãos, a igreja celebra hoje a grande solenidade de Pentecostes. É uma festa antiga, que já existia nos povos agrícolas da antiguidade. No hemisfério norte, de fato, logo após o inverno, vem o tempo da semeadura. Depois, quando os primeiros brotos começam a surgir na terra, eles faziam a festa das primícias, que em Israel passou a ser a festa do Pêssar, a festa da Páscoa. E 50 dias depois, a festa das colheitas, que em Israel chamava-se festa do Shavuot. E se comemorava aí a entrega dos 10 mandamentos a Moisés. Ora, portanto, era uma festa exuberante, era uma festa alegre, era uma festa viva, farta, próspera, em que as pessoas se confraternizavam, porque a colheita tinha sido bem-sucedida. Quando nós lemos o relato de Pentecostes, segundo os Atos dos Apóstolos, nós temos diversos elementos que eu gostaria de relacionar com o Antigo Testamento, como sempre procuro fazer, aliás. E para isso, eu queria voltar ao primeiro livro da Bíblia, ao início das Escrituras, ao livro do Gênesis. O livro do Gênesis, a parte inicial, que vai até o capítulo 11, dizem os eruditos que foi escrita no retorno do exílio de Babilônia, quando aqueles que voltaram em pleno cativeiro persa viram Jerusalém toda destruída e precisavam, por assim dizer, reconstruí-la, refazê-la, criá-la. Para os povos antigos, a cidade, a terra, era, por assim dizer, o símbolo de tudo que existe. Não havia a mesma compreensão cosmológica que nós temos hoje. Não existia a concepção de um globo ou de um mundo. Terra, era a terra em que se vivia. E, portanto, eles descreviam as coisas de acordo com a visão objetiva que eles tinham diante dos seus olhos. Por isso diz o texto, Bereshit bara Elohim, são as primeiras palavras da Bíblia hebraica. Quando Elohim criou o céu e a terra, então a terra estava uma desolação e um deserto. São as palavras literais do início do livro do Gênesis. Elohim é o nome com que Deus era conhecido no norte de Israel. Portanto, o nome que ele tinha entre os cananeus. El é o singular, Elohim é o plural, como um plural majestático, como um plural de uma divindade que, por assim dizer, com realeza se levanta sobre todas as demais. Quando Elohim criou o céu e a terra, então, a terra estava uma desolação e um deserto. Havia trevas sobre a face do abismo, e a ruach de Deus, o Espírito de Deus, soprava sobre as águas. É a primeira menção a esse sopro. A palavra ruach, em hebraico, significa sopro.
hálito, vento. Então, o que o texto está dizendo é que a terra destruída, desolada, estava, por assim dizer, submersa no abismo. Porque na concepção dos povos antigos, as águas eram o lugar onde estava a terra. Então, quando a terra era destruída, o que acontecia? Ela descia às águas. Essa é a destruição. E quando ela era recriada, ela subia das águas. Nós vamos ver exatamente essa dinâmica no livro do Gênesis. Deus que chama a porção de terra seca sobre as águas. Porque na concepção dos povos antigos, a terra, uma vez destruída, ela descia às águas. É interessante que o livro do Apocalipse diz que a Nova Jerusalém desce do céu, de junto de Deus. E o autor diz, o mar já não existe. Por que o mar já não existe? Significa que ela será indestrutível. Este é o significado imediato. Então, a aruar de Deus soprava, e aqui a palavra é soprava com força, sobre as águas. Portanto, a imagem é uma imagem tempestuosa, é a imagem de uma tempestade, de águas revoltosas, trevas, abismo, desolação, deserto. E aqui é inevitável que nós façamos menção àquelas narrativas de Jesus acalmando a tempestade. Ou seja, ele assumindo a posição do Deus Criador, que é capaz de acabar com a desolação e com o caos. Diz o Gênesis, e disse Elohim, esteja a luz, faça-se a luz. E a luz se fez, a luz estava lá. Ou seja, assim como no meio de uma tempestade marítima, nós temos a cena das trevas, nuvens espessas, ventania, e de repente se abre o céu e o clarão entra e a tempestade acaba. Aqui, a luz é o fim da tempestade. O tempo das trevas acabou, o tempo da tempestade acabou, eis que faço novas todas as coisas. Eis que eu vou criar todas as coisas. E viu Elohim a luz, que era boa. E fez separação, Elohim, entre a luz e a treva. A imagem aqui é de um bolsão de luz. Por exemplo, hoje nós não temos muito essa experiência mais, porque temos luz elétrica, mas quando nós não tínhamos luz elétrica e acendíamos um candeeiro, uma lamparina, a gente acende a lamparina e em torno fica um bolsão de luz, à margem do qual estão as trevas. Então Deus separa a luz das trevas, ou seja, as trevas recuam. E a luz, pelo seu fulgor, pelo seu halo, resplandece no meio das trevas. São João fala disso no início do seu evangelho, que também remete à criação. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a receberam. Por quê? Para a margem da luz estão as trevas. Se a luz diminui, as trevas a invadem. Se ela brilha com força, as trevas recuam.
E chamou Elohim à luz dia, e à treva ele chamou noite. Foi a tarde e a manhã, primeiro dia. Depois, na sequência do livro do Gênesis, o autor vai dizer que Deus estabeleceu a separação das águas. E a imagem é exatamente essa. Se imaginássemos um cubo de água, no meio o espaço criado, o vazio, para que nesse vazio, ali, aconteça a criação. É muito bonita a imagem porque para os povos antigos, a percepção do mundo era diferente da nossa. Nós imaginamos o céu como um vazio. Os povos antigos não. Por quê? Como cada um estava fixado em sua terra e se via esse círculo no céu, essa espécie de abóboda, então eles imaginavam que havia uma redoma firme. O texto hebraico fala de uma raquia, que São Jerônimo traduz por firmamento. E é firmamento porque é firme mesmo. Então eles imaginavam que havia água sobre o firmamento e a água embaixo do firmamento, e a terra era uma espécie de porção seca que estava sobre as águas. E, de vez em quando, caía a água lá de cima. É quando chove, né? E quando você fura aqui, sai água de baixo. Então tem água embaixo, tem água em cima. E em cima das águas está o templo de Deus. E ali Deus vive. Então, todos os povos antigos, por exemplo, construíam templos em forma piramidal. Por quê? Porque era uma imagem de uma montanha em que eles podiam subir e os deuses podiam descer. Era essa concepção que havia. Então vejam que coisa interessante. Quando nós chegamos, diz o livro de Atos, quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso tem paralelo com o Evangelho. A primeira leitura descreve o Pentecostes para São Lucas. O Evangelho descreve o Pentecostes para São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Ao anoitecer daquele dia, primeiro da semana, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava deserta e desolada. Havia trevas sobre a face do abismo. Eles estavam na escuridão. O cenário é um cenário criacional, dentro da linguagem bíblica. Eles estão no meio das trevas. Eles estão no meio da escuridão. Eles estão com as portas fechadas. Eles estão trancados no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania. E a ruach de Deus soprava com força sobre as águas. É muito interessante que aqui São Lucas nos está colocando em relação justamente com o texto de Gênesis, quando ele diz que fez-se o barulho de uma forte ventania. A ênfase aqui é no barulho.
E é um barulho tão grande que lá, no versículo 6, ele diz que quando ouviram um barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos. Ou seja, a cidade de Jerusalém inteira ouviu o barulho, ouviu o estrondo. Ou seja, é um barulho que diz respeito à cidade de Jerusalém como um todo. Eu dizia no início que o texto de Gênesis, segundo os eruditos, foi escrito na reconstrução de Jerusalém. Então aqui Deus está recriando a nova Jerusalém. A nova Jerusalém que desce do céu. A nova Jerusalém que vem dele, que provém dele, que provém de junto dele. De repente veio do céu um forte barulho como uma forte ventania, que encheu a casa onde se encontrava. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E disse Elohim: esteja a luz, faça-se a luz. Aparecem línguas como de fogo. Cada discípulo se torna um candeeiro. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma lâmpada debaixo do alqueire. Não se pode esconder um candeeiro debaixo do alqueire. Não se esconde uma cidade sobre um monte. Mas ela é vista, ela é observada. Ou seja, vocês, agora, são uma tocha, um farol, um candeeiro aceso pela minha presença. E aonde vocês forem, as trevas têm que recuar. Em vocês eu estou separando a luz das trevas. Aqui há uma separação, há uma criação que está sendo refeita, que está sendo reconstruída. Tudo estava destruído. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Conforme o Espírito soprava, eles falavam. Conforme o Espírito soprava, a palavra inspiração aqui é a palavra soprar. Eles falavam. Os apóstolos, os discípulos aqui são como flautas. O Espírito sopra e eles falam. O Espírito sopra e eles ressoam. O Espírito sopra e eles começam a abrir a boca e proclamar as obras de Deus, as maravilhas de Deus, como veremos no final do capítulo 2 de Atos. Ou seja, Deus está falando neles, o sopro está falando neles. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Deus está recriando. É o Espírito Criador que está fazendo novas todas as coisas através deles. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram um barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua, em seu próprio dialeto. Cheios de espanto e admiração diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito, da parte da Líbia, próxima de Cirene,
romanos que aqui residem, judeus, prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Aqui é inevitável percebermos que há uma reversão ao fenômeno que aparece no capítulo 11 do livro do Gênesis, quando os homens constroem uma torre, como os babilônios construíam uma torre, uma pirâmide, para tentar alcançar Deus dentro dessa visão. Há uma abóbada, em cima da abóbada águas, em cima das águas o templo, então nós vamos chegar aonde Deus está. Então Deus destrói a torre e confunde as línguas, para que os homens não cheguem até Ele. Porque o homem pecador não pode chegar até Ele. O homem não justificado não pode chegar até Ele. Mas, concluída a obra da redenção, sem a necessidade de uma torre, Deus diz, vamos lá, Elohim. Deus diz, vamos lá. E ao invés de confundir as línguas deles, vamos fazê-los compreenderem-se uns aos outros. Ao invés de confundi-los, vamos harmonizá-los, uni-los em comunhão. É uma cena maravilhosa. A cena do Deus que desfaz a confusão de Babel e que gera entrosamento, comunhão, reciprocidade, entendimento. Ou seja, e aqui é isso que o texto está tentando sublinhar. Deus desceu, não somos nós que subimos, Ele desceu, e descendo, Ele faz comunhão conosco. Ele nos reconstrói, Ele nos refaz. A imagem que São Lucas nos oferece é a de judeus devotos de todas as nações do mundo. Portanto, uma diáspora que é reconduzida. Assim como o povo se dispersou no exílio em Babilônia e é reunido quando o templo é reconstruído, agora Deus reconstrói o seu templo pela presença do Espírito Santo. Por quê? Templo é onde Deus mora, templo é onde Deus está. E agora, o templo de Deus está aqui, em todo lugar. E, portanto, Ele refaz Jerusalém, Ele reconstrói Jerusalém, Ele tira os pecados de Jerusalém, como dizem os profetas, Ele lava Jerusalém do seu pecado, e é por isso que Jesus sopra sobre os discípulos e diz, recebei o Espírito Santo, os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados daqueles que vocês não perdoarem serão retidos. Ou seja, o Espírito Santo vem, e este é o primeiro dia da nova criação. O dia em que tudo começa, o dia da Páscoa do Espírito Santo, o dia da Páscoa da igreja, o dia da colheita das almas para Deus, o dia em que os povos de toda a terra são reunidos pela luz do Espírito, que os recongrega novamente, o dia em que, portanto, o Senhor entrega a Israel a sua nova lei, que é o seu Espírito, a lei que os constitui como povo, que os faz viver como povo, que os reconstitui como eclesia, ou seja, como convocação santa, chamada pela sua voz, pela sua palavra. É o dia em que Ele sopra sobre o corpo e faz com que este corpo se torne um homem corporativo, um espírito vivificador, que faz ser a sua igreja.
Que coisas tão maravilhosas, irmãos, nos sugere essa festa de Pentecostes. E nos faz pensar que sem o Espírito Santo, nós somos como o vale de ossos secos, do capítulo 37 de Ezequiel. Nós estamos dispersos por todos os lados, sem juntura, sem conexão. Mas quando Ele vem, então nós nos tornamos povo de Deus. A convocação santa, a sua igreja na terra. Nós não podemos perder o Espírito Santo. Nós não podemos querer fazer as coisas de acordo com a nossa força, de acordo com as nossas ideias humanas. Nós temos que nos permitir recriar continuamente por Ele. Nós temos que entender que nós somos a nova criação retirada das águas, isso é, criação que sai do batismo, que é retirada por Deus desde as trevas, desde as águas da aniquilação, para sermos feitos nova criatura no Senhor. O Espírito Santo é a juventude da igreja, é Ele que não nos deixa envelhecer, é Ele que faz com que o amor de Deus seja sempre fresco dentro de nós. Ele é o vinho novo, que requer de nós odres novos. Ele requer de nós homens novos. Homens novos que, portanto, são criaturas novas na presença do Senhor. O hino com o qual a igreja invoca o Espírito Santo tradicionalmente chama-se Veni Creator Spiritus. Vinde, Espírito Criador. Mentes tuorum visita, visitai as vossas almas. Ou seja, nós somos dele, nós somos consagrados a Ele. As nossas almas pertencem a Ele desde o batismo. Nós estamos pedindo, visitai as nossas almas que já não são mais nossas, são tuas. Imple superna gratia. Enche com a tua graça altíssima. Quando tu creaste pectora, os peitos daqueles que criastes. Ou seja, sem Ele, nós somos o barro morto, o pó. Com Ele, nós recebemos a vida do novo Adão, que é um espírito vivificador. Queridos irmãos, peçamos o Espírito Santo. Peçamos o Espírito Santo. Para que a igreja não seja uma estrutura morta. Para que a nossa alma não seja apenas portadora de uma vida biológica. Para que nós não sejamos apenas seres desprovidos de impulso sobrenatural. Peçamos o Espírito Santo. Para que nós sejamos templo de Deus. Esse templo, como o Santo dos Santos em Jerusalém, totalmente vazio. Que não tem nada a não ser a presença dEle. Que é como esse espaço entre as águas de cima e as águas de baixo. Entre o firmamento e o mar. Esse espaço no qual Ele pode trabalhar, em que Ele pode soprar, em que Ele pode falar a sua criação, em que Ele pode fazer de nós como flautas vazias, em cujo interior Ele sopra e faz ressoar a sua voz. Queridos irmãos, que nós sejamos as flautas na qual Ele pode tocar a sua música criadora.
e fazer a sua nova criação acontecer. E assim, neste tempo da igreja, nós, como um só corpo de Cristo, cheios de membros, não estaremos perdidos. Cada um de nós encontrará o seu lugar no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, unido e bem articulado, poderá, na multiplicidade das manifestações do Espírito, servir a nossa geração no poder, na intensidade, na força de Deus Espírito Santo. Nós precisamos de uma grande efusão do Espírito Santo na nossa geração. Nós precisamos ser recriados. A diáspora precisa ser desfeita. A confusão precisa ser retrocedida. E nós precisamos voltar ao Senhor, não pelas nossas forças, mas pela força dele que vem e que nos constitui como unidade na sua presença. Que todos nós sejamos cheios de Deus Espírito Santo e que o Espírito Santo seja honrado, glorificado e possa exprimir-se através de cada um de nós.